E hoje nós vamos conversar sobre a Randon. Você conhece essa Small Cap? Ela é interessante, hein? E eu já estudei a Randon nesse canal. Mas agora, com o terceiro trimestre de 2025 disponível, já é hora da gente fazer uma reavaliação, né? Meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal. Vou agradecer muito mesmo, de coração. E bora pro vídeo, sem enrolação. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação da Randon. Eu utilizo aí a análise dinâmica de balanços e já utilizo essa teoria, cara, há 30 anos. Você não conhece? Então fica comigo, cara, tu vai gostar. É uma teoria muito interessante, ela é muito utilizada pelos bancos, veio lá da França e ela preza muito os indicadores de liquidez. E é por isso que eu peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025, fiz uma reclassificação e eu oferi aqui três indicadores, meu amigo, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E para entender que bicho que é esse, né? Que empresa que é essa Randon, eu peguei os dados do terceiro trimestre de 2025 e fiz aqui o gráfico de blocos, né? Que mostra uma empresa de estrutura financeira sólida. Grau de risco 2, praticamente inexistente. É uma empresa que tem um capital de giro estimado aí em praticamente 5,5 bilhão de reais. Com esse dinheiro, ela consegue financiar a necessidade de capital de giro, que está estimada em 4,3 bilhão de reais e ainda sobra 1 bilhão e 100 milhões de reais. É uma empresa muito bacana sob o ponto de vista da liquidez. Meus amigos, a análise dinâmica de balanços, ela preza muito pela tendência dos indicadores ao longo dos anos. Nós temos a tabela aqui, mas nada como um bom gráfico para nos ajudar a entender que empresa que é essa. E esse é o gráfico. A linha azul é o capital de giro que a empresa possui para financiar a necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha. É uma estrutura bonita, tá? Uma empresa que sempre teve capital de giro em níveis superiores à necessidade de capital de giro. E essa diferença que existe entre o volume do capital de giro e o volume da necessidade de capital de giro, esse gap que existe aqui no mouse, onde eu estou mostrando para você, esse gap entre as duas linhas, entre a linha azul e a linha vermelha, vira saldo de tesouraria. Então a nossa amiga Randon, ela é uma empresa líquida, uma empresa que não tem o menor problema de liquidez e essa situação ela é recorrente ao longo dos anos. O que tem de importante aqui para salientar para vocês é a melhora dos indicadores de 2024 para 2025, tá? Percebam que em 2024 o caixa estava em níveis mais baixos do que o de 2025. Houve uma pequena melhora, cara, pouca coisa, tá? Não briga comigo, mas houve uma melhora, né? Se por acaso esse saldo de tesouraria continuasse a descer, né, provavelmente nós teríamos hoje um saldo de tesouraria negativo. Isso seria muito ruim, né? Então nós temos que comemorar pequenas melhoras. E no caso da Randon, logo de cara a gente percebe que houve uma melhora aqui na análise da estrutura de capital da empresa. E esse é o saldo de tesouraria aberto, e ele é composto por apenas três contas: o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo, tá? É um saldo de tesouraria sempre positivo. E o que tem de importante aqui é a gente observar que, sim, a empresa tem empréstimos de curto prazo, estimados aí em 1,5 bilhão de reais aqui no mouse. Mas ela tem um caixa robusto na faixa de 2,6 bilhão de reais. Então sobra dinheiro. Se ela quiser, ela pega o dinheiro do caixa, quita os empréstimos de curto prazo e ainda sobra dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Meus amigos, a Randon tem liquidez e essa liquidez vem do capital de giro, vem das contas de longo prazo. E isso é muito bom porque a empresa não precisa de banco no curto prazo para bancar a sua necessidade de capital de giro, ok? Por falar em necessidade de capital de giro, vamos dar uma olhadinha nessa conta. E quando nós analisamos a necessidade de capital de giro, nós percebemos que a empresa perdeu um pouquinho de qualidade. Logo de cara, o ciclo financeiro ele aumentou de 63 dias para 136 dias aqui no mouse, tá? O que é ciclo financeiro? Eu gosto de falar que ciclo financeiro é do dinheiro ao dinheiro.
É o tempo que a empresa gasta para comprar os seus insumos, colocar no seu processo produtivo, colocar no estoque, vender e receber. É do dinheiro ao dinheiro. É a aplicação do dinheiro no produto para a produção até o recebimento da venda. E aí a empresa perdeu qualidade. O ciclo financeiro era de 63 dias e agora o ciclo financeiro é de 136 dias. E é por isso, meus amigos, que a necessidade do capital de giro aqui no Mouse, tá? Ela cresce de uma forma muito mais forte que o crescimento da receita. A receita cresceu ao longo dos anos, de 2019 a 2025, ela cresceu em 134%, mas a necessidade de capital de giro cresceu em 314%. Ou seja, houve um descontrole aí. Mas esse descontrole tem nome e sobrenome, tá? Eu tenho como identificar o que está pressionando a necessidade de capital de giro. E é basicamente duas contas. O contas a receber, que é a famosa conta clientes, aqui no Mouse, ok? Que passou, que teve um prazo, uma dilatação do prazo de recebimento de 49 dias para 81 dias, aqui no Mouse, ok? E por outro lado, a conta de estoques. O giro do estoque está mais lento, cara. Antes, aqui no Mouse, ela acontecia em 59 dias e agora ela acontece em 79 dias. Ou seja, a empresa está com contas a receber mais inchado porque ela está concedendo mais prazo aos seus clientes. E ela está com o estoque também maior, porque o giro do estoque ele diminuiu, ele passou de 59 dias para 79 dias. E isso foi ruim e isso está demandando necessidade de capital de giro. E quando nós analisamos o capital de giro próprio da Randon, nós percebemos que esse capital de giro vem aumentando de forma forte. Lá em 2019 ela tinha 2,2 bilhão de reais de capital de giro e agora em 25 está batendo 5,5 bilhão. Aumentou muito, cara, aumentou mais de 3 bilhões de reais. Mas quando a gente analisa a composição desse indicador, olhando todas essas contas, nós vamos constatar que esse capital de giro tem crescido de forma muito forte em virtude da conta de empréstimos e financiamentos. De 2019 a 2024 teve uma variação aqui de 3 bilhões de reais, aqui no Mouse, ok? Mas de 2024 para 2025, esse indicador já pulou de 5,2 para 7,8. Ou seja, uma empresa que ao longo de 5 anos contraiu nada mais, nada menos do que 5 bilhões de reais de empréstimos de longo prazo. Quando nós analisamos esse indicador aqui, que é o índice de financiamento das fontes, onde eu consigo identificar e falar de onde que o dinheiro está saindo, nós vamos perceber que cada vez mais a conta de empréstimos e financiamentos, ela é a responsável pelo financiamento do capital de giro da companhia. É uma empresa que ao longo desses anos se endividou. Agora, a gente pode confirmar isso dando uma olhada no indicador de dívida líquida. E quando nós abrimos a conta do endividamento, nós percebemos que a qualidade da empresa piorou bastante. Lá pelos idos de 2019, a empresa tinha uma dívida líquida aqui de 890 milhões de reais. Agora, em 2024, bateu 4,6 bi. E em 2025, 6,7 bilhões. Isso é dívida líquida, meu amigo. É dívida líquida, né? E houve uma perda, uma piora de qualidade muito grande de 2024 para 2025. O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT em 2024 era de 3,5. Agora, em 2025, é de 5,8, praticamente 6. Ou seja, a empresa precisa de 6 anos para pegar 100% do seu EBIT para quitar a dívida líquida, né? E essa situação piorou muito, por quê? Basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a dívida aumentou, claro. E em segundo lugar, porque o EBIT diminuiu. Então a situação da empresa piorou bastante de 2024 para 2025 em relação ao endividamento. E em relação à performance operacional, o que a gente pode destacar? Em primeiro lugar, faturamento. Faturamento crescendo forte, saindo de 5 bi, batendo 11 bilhões de reais aqui no Mouse. Um CMV bem administrado aí na faixa de 73%, 74% aqui no Mouse. Um EBIT baixo, cara. A Randon sempre entregou um EBIT baixo. De 2021 para cá, sempre na faixa de 10, 11, 12 pontos percentuais.
Agora em 2025 diminuiu mais ainda, cara. O EBIT acumulado nos 3 trimestres está chegando aí a apenas 8,3%. O lucro líquido da Randon sempre foi pequenininho, aí na faixa de 5%, inferior a 5%. Ao menos essa foi a realidade dos últimos 4 anos, de 21 a 25. Se nós calcularmos uma média, daria 5. Agora em 2025 o lucro líquido está zerado. O que tem de importante aqui, meu amigo, que a gente tem que salientar para vocês é o resultado financeiro. Olha aqui, em 2024 a empresa teve um resultado financeiro negativo de 270 milhões de reais e agora em 2025 um resultado financeiro negativo de 630 milhões de reais. É o endividamento gerando um resultado financeiro adicional muito negativo e isso está corroendo as margens da empresa. Não é nada bom, beleza? Nada bom. Então, meu amigo, o que você acha da situação econômico-financeira da Randon? Vamos lá, vou dar a minha opinião. Tu coloca a sua opinião aí nos comentários. Já coloca de uma vez para a gente ver se tem alguma divergência. O negócio é o seguinte, cara, eu acho que a situação piorou bastante, né? A Randon, quando a gente analisa ela à luz ali dos indicadores dinâmicos, olha de forma superficial, é uma empresa bacana. Tem um capital de giro bom na faixa de 5,4 bi, tem uma necessidade de capital de giro inferior, né, na faixa de 4,3 bilhões, tem um saldo de tesouraria robusto, uma empresa que sempre teve saldo de tesouraria positivo, uma empresa muito líquida, mas é uma empresa, cara, que se endividou ao longo desses anos, né? E principalmente de 24 para 25. Em 2024, ela tinha uma dívida líquida de 4,4 bilhões de reais. Agora, em 2025, a dívida líquida está batendo 6,7, né? Praticamente 2,2, 2,3 bilhões de reais foram adicionados de dívida líquida na empresa, né? E aí o que você tem? Uma empresa que, se a gente for comparar o EBIT de 2025, ele é inferior ao EBIT de 2024, tanto em níveis monetários quanto em percentual, né? Então nós temos uma empresa que já em 2024 ela era endividada, tinha um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT na faixa de 3,5. Agora em 2025 esse indicador está batendo 5,8. Fatalmente vai chegar a 6 vezes em dezembro de 2025. Então hoje nós temos uma Randon mais endividada que sacrifica grande parte do seu EBIT para pagar um resultado financeiro muito deficitário. Agora em 2025 a empresa deixou na mesa algo em torno de 630 milhões de reais de resultado financeiro negativo, cara. É muita coisa, tá? Isso para uma empresa que fatura 12 bilhões de reais anuais. É uma empresa que tem um CMV administrado bem legal, bem ajustado? Tem, alto, na faixa de 75%, mas bem administrado e condizente com o setor. Mas ela tem um EBIT baixo, na faixa aí de 11%, tem um lucro líquido que no ano passado chegou a ser até positivo, mas esse ano aí está caminhando para o negativo. Então, ao meu ver, a nossa amiga Randon perdeu muita qualidade em virtude do endividamento excessivo. E aí, meu amigo, vale a pena ou não investir em Randon? Já coloca aí nos comentários a sua opinião, porque agora eu vou dar a minha opinião. Meu amigo, a Randon é uma pimentinha. E ela é uma pimentinha forte, tá? E eu vou justificar o motivo dela ser uma pimenta. Em primeiro lugar, é uma empresa cíclica. E isso por si só já afasta um monte de investidor. Se você quer uma empresa com resultados recorrentes, perenes, ano após ano, de forma constante, a Randon não é uma empresa para você. A Randon é uma empresa que tem uma correlação muito alta com o PIB. Quando o Brasil está crescendo, a Randon vai muito bem. Mas por quê? Por causa das carrocerias. Todo mundo precisa de uma carroceria para movimentar as suas cargas. A Randon tem uma alta correlação com o PIB agrícola, com o setor agrário brasileiro, né? E isso também é o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Nos últimos 2 anos, o setor agrícola brasileiro tem passado por maus momentos, né? Então, assim, acaba sendo o copo mal vazio. E essa alta correlação com o setor agrícola é um ponto negativo para a Randon.
E por fim, nós temos a questão da taxa de juros. A taxa de juros ataca a Randon em duas frentes. Em primeiro lugar, no financiamento de suas vendas. Quem compra os produtos da Randon geralmente opta pelo financiamento. E aí o que acontece? Com a taxa de juros alta, esses financiamentos eles caem a zero. Ninguém está disposto a pagar altas taxas. Nós temos aí uma Selic a 15%. O custo de financiamento é muito alto, ok? E por outro lado, nós temos uma Randon endividada e ela tem uma dívida líquida aí de 6,7 bilhões de reais. Mas o que tem a ver isso com o futuro da Randon? Cara, a taxa de juros. A taxa de juros ela ataca na venda, mas ela ataca também nos encargos da dívida. Essa dívida monstruosa da Randon, uma dívida líquida de 6,7 bilhões de reais, ela tem encargos mensais. E aí entra a Selic, né? E o que nós estamos vendo é que hoje, né, grande parte do EBIT da Randon tem sido sugado, tragado, consumido com um resultado financeiro muito negativo. Em 2025, em apenas 9 meses, a empresa já deixou na mesa mais de 650 milhões de reais em resultado financeiro negativo. Essa questão da dívida me incomoda muito. Você ter uma empresa que tem uma relação dívida líquida dividido pelo EBIT de 3,5 é uma coisa. Você ter uma empresa com uma relação dívida líquida dividido pelo EBIT de algo em torno de 5, 6, como é o caso da Randon, é outra completamente diferente, ok? Eu sei que existem diversos motivos que explicam a situação da Randon, mas não justificam. Inclusive o crescimento inorgânico, né? A Randon hoje, na verdade, ela é uma grande holding, né? Ela tem soluções de financiamento, ela fabrica suas carrocerias, ela é a maior acionista e controladora da Fras-le, que é uma empresa sensacional que eu inclusive fiz um vídeo há poucos dias. Vou deixar o tagzinho aí para vocês assistirem. Uma empresa sensacional, né? Mas, voltando para a Randon é uma empresa endividada e tem uma característica que eu não gosto muito. Uma empresa de margem de EBIT muito baixo. Cara, empresa tem que dar dinheiro e tem que dar muito. A margem tem que ser alta. Mas por quê? Porque problemas podem acontecer. E acontecem, né? E eu sempre falo que empresas com margem de EBIT baixa não podem ser endividadas. E é justamente para esse caminho que tá caminhando a nossa querida Randon, né? Uma empresa de margem baixa, na faixa aí dos 10, 11%, margem de EBIT, não lucro líquido não, tá? Uma empresa de margem de EBIT baixa, na faixa de 11%, 10, 11%, e que tem um endividamento relevante, né? Então, por esses motivos, cara, eu vejo a Randon como uma pimentinha muito forte, né? Pode dar certo? Demais, pode demais. Qual que é o gatilho da Randon? O gatilho da Randon são basicamente dois gatilhos. É o PIB, né? Crescimento econômico. Outras empresas começarem a investir em bens de capital. E aí a Randon vai disparar. E o gatilho fundamental é a taxa de juros. Quando essa taxa de juros Selic começar a diminuir, a empresa vai usufruir de dois grandes ganhos, né? Ela vai ter mais vendas financiadas e ela vai pagar menos encargos de sua dívida. Mas enfim, a questão é a seguinte, tu quer esperar isso? Você acha que compensa? Será que não existe outras empresas mais tranquilas? Os gatilhos são esse, é o PIB e a taxa de juros. Mas a questão da taxa de juros, ela é gatilho, cara, para um monte de empresa na B3. Você pode elencar aí um monte de empresas, no mínimo umas 40, 50 empresas. Quando a Selic começar a diminuir, essas empresas vão ser beneficiadas pela baixa da Selic, né? Das duas formas, tanto na questão da venda quanto na questão dos juros da dívida, beleza? Enfim, essa é a minha opinião. No momento eu estou fora da Randon. Te recomendo, se você tem algumas açõezinhas aí, independentemente de qualquer coisa, é preferível sair fora, alocar o seu capital em empresas mais tranquilas. Enfim, essa é a minha opinião. Peço desculpas aí se você não concorda. Meus amigos, vocês gostaram do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Tem algum comentário para fazer para mim? Alguma recomendação? Quer me sugerir alguma coisa? Coloca aí nos comentários, cara.
Eu estou super aberto, eu estou aqui para fazer um vídeo cada vez melhor para vocês. Muito obrigado mesmo, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.